Capítulo 31. Os pombos incendiários. No dia seguinte, 11 de maio, o Vitória prosseguiu na sua jornada. Os viajantes tinham nele a confiança que um marinheiro tem no seu navio. De furiosas tempestades, calores tropicais, decolagens perigosas e descidas mais perigosas ainda, de tudo em toda a parte ele escapará com felicidade. Pode-se dizer que Ferguson o guiava com um gesto. Por isso, embora ignorando o ponto de chegada, o doutor já não alimentava dúvida sobre o êxito da viagem. Apenas, naquelas terras de bárbaros e fanáticos, a prudência obrigava-o a tomar as mais severas precauções, de modo que recomendou aos companheiros que ficassem de olho à espreita, em tudo e a toda hora. O vento levou-os um pouco mais para o norte e pelas 9 horas avistaram a grande aldeia de Mosfeia, erguida em eminência por sua vez encaixada entre duas altas montanhas. Gozava de posição inexpugnável, para a qual estreita vereda, entre um pantanal e um bosque, servia de único acesso. Naquele momento um cheque, acompanhado de escolta a cavalo, em trajes de vivas cores e precedido de tocadores de trombetas e batedores que afastavam a ramaria à sua passagem, ia entrando na aldeia. O doutor desceu, a fim de contemplar aqueles indígenas de mais perto, mas à medida que o balão crescia aos seus olhos houve manifestação de profundo terror e aqueles valentes não tardaram a desenvolver toda a agilidade das suas pernas ou das dos seus cavalos. Apenas o cheque ficou e, tomando seu comprido mosquete, armou-o e esperou com altivez. O doutor aproximou-se à distância de 5 metros e na sua mais bela voz dirigiu-lhe saudações em árabe. Aquelas palavras descidas do céu o cheque desmontou, prosternou-se na poeira do caminho e o doutor não pôde desviá-lo da sua adoração. É impossível, disse ele, que esses homens não nos tomem por seres sobrenaturais, visto que ao verem chegar os primeiros europeus os consideraram de raça sobre-humana. E quando esse cheque referir o encontro há de certamente exagerá-lo com todos os recursos de imaginação árabe. Calculem agora o que as lendas farão de nós algum dia. Não me parece vantajoso, respondeu o caçador. Do ponto de vista da civilização, seria preferível passarmos por simples homens. Isto daria a eles ideia bem diferente do poderio europeu. De acordo, meu caro Dick, mas que podemos fazer? Ainda que explique minuciosamente aos sábios desta nação o mecanismo de um aeróstato, eles não saberão compreendê-lo e admitirão sempre qualquer intervenção sobrenatural. Meu amo, interveio Joe, o senhor falou dos primeiros europeus que exploraram estas terras. Quais foram eles? Meu rapaz, estamos justamente na rota do Major de Irã. Foi na própria Mosfeia que o recebeu o sultão de Mandara. Tinha deixado Bornu e acompanhava o cheque em expedição contra os felatas, quando assistiu ao ataque à aldeia, que resistiu valentemente com suas flechas às balas árabes e pôs em fuga as tropas do cheque. Eram tudo pretextos para massacres, pilhagens e saques. O major foi completamente despojado, deixado nu, e se não fosse um cavalo sob cujo ventre pôde escapar aos vencedores, em desenfreado galope, talvez nunca mais regressasse a Cuca, capital do Bornu. Mas quem era esse Major Denham? Um intrépido inglês que, de 1822 a 1824, comandou a expedição do Bornu em companhia do capitão Clapperton e do Dr. Oldney. Eles partiram de Trípoli no mês de março, alcançaram Murzuk, capital do Feicen, e seguido o caminho que mais tarde devia tomar o Dr. Barth para regressar à Europa, chegaram em 16 de fevereiro de 1823 a Cuca, perto do lago Tchad. Denham fez diversas explorações no Bornu, no Mandara e nas margens orientais do lago. Enquanto isso, a 15 de dezembro de 1823, o capitão Clapperton e o Dr. Oldney mergulhavam no Sudão até Sakatu, e Oldney acabou morrendo de canseira e esgotamento na aldeia de Murmur. Mosfeia desaparecera havia muito do horizonte. O Mandara estendia aos olhos dos viajantes a sua surpreendente fertilidade, com florestas de acácias, locustas de flores vermelhas e plantas herbáceas dos campos de algodoeiros e das plantações de anil. O Sari, que vai lançar-se 120 quilômetros adiante do lago Tchad, rolava sua corrente impetuosa. Algumas canoas de 16 metros desciam o curso do rio e o Vitória a mais de 300 metros do solo atraía a atenção dos indígenas. Mas o vento, que até então soprara com certa força, tendia a diminuir. Será que outra vez nos espera alguma calmaria? Interrogou o doutor. Pelo menos, meu amo,
não teremos falta de água nem deserto a recear. Sim, mas em compensação gente mais temível ainda. Aí está uma coisa que se parece com povoação. É Kernak. Para lá nos levam os últimos sopros do vento e se nos convier poderemos levantar-lhe a planta exata. Não vamos aproximar-nos? Perguntou Kennedy. Nada mais fácil, estamos justamente por cima da aldeia. Deixe-me girar um pouco a torneira do maçarico e não tardaremos a descer. Meia hora depois o Vitória estacionava imóvel a 70 metros do chão. Cá estamos mais perto de Kernak, disse o doutor, do que o estaria de Londres um homem agarrado à cúpula de São Paulo. Assim podemos ver tudo à vontade. A capital de Logum patenteava-se em todo o seu conjunto como num mapa desdobrado. Era a verdadeira cidade, com casas alinhadas e ruas bastante largas. No meio de vasta praça, via-se mercado de escravos, com grande afluência de compradores, porque as mandarinas de pés e mãos de extrema pequenez são muito procuradas e colocam-se vantajosamente. A presença do Vitória causou o efeito esperado. A princípio, gritos, depois profundo espanto. Os negócios foram abandonados, os trabalhos suspensos e todo o ruído cessou. Os viajantes continuavam em perfeita imobilidade, não perdendo um só pormenor da populosa cidade. Chegaram mesmo a 20 metros do solo. Então, o governador de Logum saiu da sua morada, desdobrando o seu estandarte verde, acompanhado dos seus músicos, que sopravam a toda a força dos pulmões em roucos chifres de búfalo. A multidão reuniu-se à sua volta. O doutor Ferguson tentou fazer-se ouvir, mas não o conseguiu. Aquela gente de testa alta e cabelos de carapinha, nariz quase aquilino, parecia altiva e inteligente, mas a presença do Vitória inquietava-a. Viam-se cavaleiros correr em todas as direções e em breve se tornou evidente que as tropas do governador se reuniam para dar combate ao inimigo extraordinário. Debalde desfraudou lenços de todas as cores sem obter qualquer resultado. Entretanto, o cheque, cercado da sua corte, reclamou silêncio e pronunciou um discurso de que o doutor nada logrou compreender. Era árabe misturado a baguirmi. Reconheceu, apenas, pela linguagem universal dos gestos, expresso o convite para se afastarem. Bem o desejariam, mas a falta de vento tornava impossível. A sua imobilidade exasperou o governador e os cortesãos romperam um urro imenso para obrigar o monstro a fugir. Eram indivíduos singulares aqueles cortesãos, com as suas 5 ou 6 camisas de vivas cores. Tinham ventres enormes, alguns dos quais até parecendo postiços. O doutor surpreendeu os companheiros informando-os de que era essa maneira de fazerem a corte ao sultão. A rotundidade do abdômen era indício de ambição entre as pessoas. Aqueles gordos homens gesticulavam e gritavam, sobretudo um deles, que devia ser primeiro-ministro caso lhe recompensassem a proeminência. A turba dos pretos unia os seus rugidos aos gritos da corte, repetindo-lhe os gestos à maneira dos macacos, o que produzia movimento único e instantâneo de milhares de braços. A esses meios de intimidação que foram julgados insuficientes, juntaram-se outros mais enérgicos. Soldados armados de arco e flecha foram dispostos em ordem de batalha, mas já o Vitória se dilatava e erguia tranquilamente para fora do seu alcance. O governador, apanhando então um mosquete, apontou-o para o balão, mas Kennedy, que vigiava, com uma bala da sua carabina despedaçou a arma nas mãos do cheque. Aquele tiro inesperado produziu debandada geral. Cada qual entrou quanto antes na sua cubata e por todo o resto do dia a cidade ficou absolutamente deserta. Chegou a noite, o vento deixou de soprar e tiveram de permanecer imóveis a 100 metros do chão. Nenhuma fogueira brilhava no escuro, reinava silêncio de morte. O doutor redobrou de cautela. Semelhante calma poderia esconder alguma cilada. E Ferguson tinha razão de estar alerta. Pela meia-noite, toda a povoação surgiu como abrasada. Centenas de raios de luz cruzavam-se como foguetes, formando redes de linhas ígneas. Extraordinário! Exclamou o doutor. Deus me perdoe! Acrescentou Kennedy, dir-se-ia que o incêndio sobe e se aproxima de nós. Com efeito, ao ruído de medonhos brados e detonações de mosquetes, aquela massa de fogo erguia-se para o Vitória. Joe preparava-se para jogar lastro fora, mas Ferguson não tardou a ter a explicação do fenômeno.
Milhares de pombos, de caudas guarnecidas de matérias combustíveis, haviam sido lançados contra o Vitória e, assustados, subiam traçando na atmosfera os seus luminosos zigue-zagues. Kennedy iniciou descarga geral de todas as armas em meio àquela massa, mas que podia ele contra o exército inumerável. Já os pombos cercavam a barca e o balão, cujas paredes, refletindo a luz, pareciam cercados por rede de fogo. O doutor não hesitou e jogando fora um bloco de quartzo colocou-se longe do alcance das perigosas aves. Durante 2 horas não cessaram de avistá-las, de um lado e outro, na escuridão, mas pouco a pouco o seu número foi diminuindo, até que por fim desapareceram de todo. Agora podemos dormir sossegados, disse o doutor. Para selvagens, não foi mal concebido. Observou Joe. Sim, eles empregam muito comumente esses pombos para incendiar as cabanas das povoações. Mas desta vez a povoação voava mais alto ainda que os seus voláteis incendiários. Os viajantes estavam então seguindo diretamente o curso do Sari. As encantadoras margens desse rio desapareciam sob as umbrosas árvores de variados matizes. Lianas e plantas trepadeiras enroscavam-se por todos os lados, produzindo estranhas superposições de cores. Os crocodilos brincavam ao sol ou mergulhavam nas águas com vivacidade de lagartos. Foi assim, através de natureza rica e verdejante, que se passou o distrito de Mafatai. Às 9 horas da manhã, o Dr. Ferguson e seus amigos alcançaram enfim a margem meridional do lago Chad. Pelas 3 horas da manhã, Joe, estando de quarto, viu enfim a aldeia deslocar-se a seus pés. O Vitória recomeçava a marcha. Kennedy e o doutor acordaram. Ferguson consultou a bússola e observou com satisfação que o vento os levava para nor-nordeste. Estamos com sorte, disse ele, tudo nos corre bem. Ainda hoje avistaremos o lago Chad. É uma grande extensão de água? Perguntou Kennedy. Considerável, meu caro Dick. No seu maior comprimento e na sua maior largura, o lago pode medir 190 quilômetros. Sempre dará um pouco de colorido à viagem passear sobre superfície líquida. Parece-me que não temos razão de queixa. Ela tem sido bem variada e, sobretudo, decorre nas melhores condições possíveis. Não há dúvida, Samuel. Excetuadas as privações do deserto, não corremos nenhum perigo sério. O nosso valente Vitória tem se comportado maravilhosamente. Hoje são 12 de maio, partimos a 18 de abril. Temos, pois, 25 dias de marcha. Mais 10 dias e chegaremos ao termo. Onde? Isso não sei. Mas também que nos importa? Ali estava o Cáspio da África, cuja existência durante tanto tempo foi relegada para a categoria das fábulas, aquele mar interior que somente fora atingido pelas expedições de Denham e de Barth. O doutor experimentou fixar-lhe a configuração atual, muito diferente já da de 1847, mas na verdade a planta do lago é impossível de traçar. Está cercado de pântanos lodosos e quase intransponíveis, nos quais Barth esteve a ponto de morrer. De um ano para outro, os pântanos, cobertos de caniços e de papiros de 5 metros, incorporam-se ao próprio lago, não sendo raro também que aldeias erguidas nas suas bordas sejam submersas, como sucedeu a Nornu em 1856. Ainda agora, os hipopótamos e crocodilos mergulham nos lugares onde se viam as habitações de Bornu. O sol derramava os seus raios ardentes sobre aquela água tranquila, e ao norte os dois elementos confundiam-se no mesmo horizonte. O doutor desejou verificar a natureza da água, que por muito tempo se julgou salgada, e como não houvesse o menor perigo em aproximar-se da superfície do lago, a barca veio aflorá-lo, como ave, a 2 metros de distância. Joe mergulhou uma garrafa e retirou-a cheia pela metade. Acharam a água pouco potável e com certo gosto de carbonato de sódio. Enquanto o doutor anotava o resultado da experiência, um tiro de espingarda estalou a seu lado. Kennedy não pudera resistir ao desejo de enviar uma bala a monstruoso hipopótamo. O animal, que respirava tranquilamente, desapareceu ao ruído da detonação e a bala cônica do caçador não pareceu causar-lhe outro inconveniente. Teria sido melhor arpoá-lo, comentou Joe. E como? Com uma de nossas âncoras, um arpão à altura do animal. Não é que o Joe teve uma boa ideia? Que eu peço por favor não seja posta em prática.
Replicou o doutor. O animal nos arrastaria sabe Deus para onde. Ainda mais agora que sabemos que a água do Tchad é de má qualidade. Será que se come tal peixe, Sr. Ferguson? Esse peixe é simplesmente um mamífero do gênero dos paquidermes. Dizem que sua carne é excelente e é muito apreciada pelas tribos ribeirinhas do lago, que dela fazem objeto de comércio. E pena que o tiro do Sr. Dick tenha falhado. Aquele animal só é vulnerável no ventre e entre as coxas. A bala deve ter resvalado. Se, porém, o terreno me parecer propício, vamos parar na extremidade setentrional do lago. Lá o Kennedy vai encontrar boa coleção e poderá tirar a desforra à vontade. Que ótimo! Exclamou Joe. Tomara que o Sr. Kennedy apanhe um hipopótamo. Não seria mal provar a carne do bicho. Não tem cabimento a gente chegar ao centro da África para continuar comendo galinholas e perdizes como na Inglaterra.